Voltando ao nosso estudo, vídeo anterior, só uma ressalva, eu falei que era o vídeo do número 8, este é o vídeo do número 7. Voltando a ele, falando ainda sobre a história da libertação do Egito. Hoje nós vamos dar início então a entendermos as pragas, capítulo 7, verso 8, até o capítulo 11, verso 10. As narrativas das pragas, para nós aqui, vai mostrar o quê? Que o resto do livro que vai estar acontecendo vai estar ligado a essas questões que está presente aqui, as narrativas das pragas. Distingue-se então do resto do livro em episódios mais compridos e atribuindo a Faraó o quê? Uma personalidade mais definida, né? Nas suas ações, na sua forma de ser. Essa narrativa que nós temos aqui repete certos elementos diversas vezes, né? Mas o que acontece? O texto é um texto dinâmico e vai evitar a monotonia, né? Ao variar o quê? As fórmulas, motivos e relações entre as pessoas. Aquilo que nós vemos no livro do Apocalipse, né? Que há uma sequência, né? De uma repetição de elementos diversos, mas numa narrativa que vai estar trazendo o quê? Conhecimento mais profundo, não de uma forma monótona de variar essas fórmulas, os motivos, as relações que temos. Aqui não é diferente. A 10ª praga é a mais severa, sabemos. As pragas 7 e 9, até a 9, são as mais longas e complexas que nós temos agora nesse texto, né, do capítulo 7, 8 ao capítulo 11, 10. As 3 primeiras pragas é Moisés que manda sinal e Arão vai executar, com os magos sempre também respondendo. Essas 3 pragas têm um propósito: mostrar que os enviados hebreus atuam no nome de um poder mais poderoso que a magia egípcia. Lembrando que Deus vai se fazer conhecido diante da experiência que o povo vai ter com ele. Nas demais pragas, nem Arão e nem os magos vão estar presentes de forma ativa, só nas 3 primeiras. Nas pragas 6 até a 9, Moisés que vai estar conduzindo, né, o acontecimento nessas pragas. Nas pragas 4 e 5, é Deus quem vai estar conduzindo, né, os acontecimentos nela. Nas pragas 4 a 10, existe também uma distinção para mostrar o quê? Quem é o povo de Deus, o seu primogênito, os hebreus, os israelitas, e quem é o povo de Faraó, os egípcios, né, do pai Faraó, né, nesse momento também. Na 7ª praga, nós vamos ver aqui que até os egípcios que temem a palavra do Senhor podem evitar experimentar catástrofes. Nós vamos ver isso acontecendo em pragas. Tá? As pragas, então, revelam o quê? Que Deus está presente, Deus está agindo no mundo de maneira agora direta, né, clara, né, discriminando, mostrando quem é o seu povo e quem é o Egito. Né? Capítulo 11, verso de número 7, ele diz assim: porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibam que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas, né? Quando Deus anuncia então a 10ª praga. Né? A política de Faraó repousa sobre o seu controle absoluto de todo o poder no Egito. Ele se intitula o Deus no Egito e o Senhor de todos. Né? Essa autossuficiência, essa autonomia que é dada, que ele tem, é aquela que Moisés vai desafiar, né? Insistindo para Faraó o quê? Deixa o povo de Deus ir. Deus falando, Yahvé falando, deixa meu povo ir. Né? A questão então agora é o quê? Quem são Moisés e Arão para merecerem a confiança do povo? O que está em dúvida aqui é se Moisés e Arão são de fato autorizados por Deus para falar a Faraó. O sinal da vara contrasta com as 10 pragas que se seguem. Por quê? As pragas visam comprovar
a autoridade de Moisés e de Arão, bem como de revelar o poder de Deus, pois é Deus quem vai libertar o seu povo, não é Moisés, é Deus, através, né, do seu instrumento, que é Moisés. Mas a questão é, será que o poder dele, de Deus, é superior a dos magos pagãos? Pois os magos conseguem duplicar o sinal da vara. A vara de Moisés, né, que Arão joga, se transforma numa serpente. Os magos fazem mais de uma serpente, duplicam, né? E também nas duas primeiras pragas acontece da mesma forma. Se você for lá no capítulo 7, verso 22, diz assim: porém os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. E no capítulo 8, verso 7, então os magos fizeram o mesmo com suas ciências ocultas e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Assim, meus queridos, Deus terá que operar sinais bem mais extraordinários para convencer a Faraó, né, onde os magos não vão ter nenhuma ação em relação a isso. Mas Deus vai continuar a usar o quê? O serviço dos seus servos, de Moisés e de Arão. E Moisés agora, nas audiências com Faraó, ele não vai atuar simplesmente como porta-voz de Deus e libertador do seu povo, mas agora ele vai se posicionar como profeta. Por isso que ele é o primeiro profeta do Antigo Testamento. Ele vai confrontar o rei com a sua declaração audaz, a mesma declaração que os profetas que vêm após ele vão ter perante as pessoas, naquilo que diz, assim diz o Senhor. Mais precisamente, oráculo de Yahvé. Essa é uma forma natural dos profetas de Deus falar, né, com quem Deus quer trazer a palavra. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, né? Profeta de Israel. Moisés, então, é o primeiro e o mais importante de todos os profetas do Velho Testamento. Deuteronômio, indo lá para frente um pouquinho, no capítulo 18, eu gostaria de ler esse texto. O verso 15 a 22 diz assim: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A eles ouvirás. Moisés falando, eu sou um profeta e Deus vai suscitar um profeta no meio do seu povo, né, igual a mim, segundo eles. Segundo tudo o que pedistes ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reuniu o povo. Não ouvireis mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais vereis esse grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse, falaram bem aquilo que disseram, suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe tenho por ordenar. De modo que aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei conta. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu não mandei falar, ou que não falar em meu nome dos outros, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disseres no teu coração, como conhecereis a palavra do Senhor, que o Senhor não falou? Sabe que, quando este profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta palavra que o Senhor não disse. Esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou tal profeta. Não tenhas temor dele. Então, algo que nós vemos aqui, Moisés é o primeiro e o mais importante de todos os profetas do Velho Testamento. Por quê? Na história do Velho Testamento nós vamos ter os profetas de Deus e nós vamos ter também falsos profetas, ou profetas comprados, profetas mais... como que eu posso dizer? O profeta que traz aquilo como uma profissão para si, que ele é contratado, né? Um profeta contratado
às vezes contratado pelo povo, às vezes contratado e muitas das vezes contratado pelo rei. Né? Então é um profeta que é profissional. Né? No chamado de Deus não há profissão, existe chamado. Mas existem os profissionais que lamentavelmente se colocam também como profeta de Deus. Isso está no Velho Testamento, isso vai acontecer na vida da história da igreja até que Cristo venha. Assim então, Moisés vai fazer o quê? Confronta o rei de maneira direta, declarando: deixa meu povo ir. Né? Transmitindo então o quê? A mensagem que recebe de Deus. Capítulo 7, verso 6, verso 10, verso 20, nós vamos ter isso. Capítulo 8, verso 17, verso 27 também. O que ele está fazendo aqui? Está desafiando toda a política do tirano e do orgulhoso faraó, como um profeta do Deus Altíssimo. Por quê, meus queridos? Qual é a tarefa do profeta? A sua tarefa é fazer Deus conhecido. Tão somente fazer Deus conhecido, para que o povo experimente Deus na sua inteireza. Na narrativa das pragas, Deus se faz conhecido por meio das ações e por meio de palavras. Ele se faz conhecido a quem? Aos homens. Capítulo 8, verso 10, como exemplo. Ele respondeu: amanhã. Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus, né, na praga das rãs. Depois nós vamos ver no capítulo 9, verso 14 a 17 também. Né? Deus se faz conhecido aos homens, então, através do seu profeta. Assim, as pragas aqui respondem à pergunta de Faraó: quem é o Senhor para que eu lhe ouça a voz e deixe ir Israel? Então, essa pergunta dele no capítulo 5, verso 2, que nós vimos no vídeo anterior. Né? E que está também presente aqui no nosso texto, em Êxodo capítulo 7, verso 5 e verso 17. Capítulo 8, verso 19. Capítulo 9, verso 14, 16 e 29. Né? Essa indagação de Faraó, quem é o Senhor? Né? Deus então vai se fazer mostrar quem ele é. E ele vai fazer isso através das pragas. Deus deve ser conhecido, não somente a Faraó. As pragas também tinham um objetivo maior, né, nesse momento na libertação. Capítulo 10, verso 2, quando da oitava praga, a praga dos gafanhotos, nós temos aqui. Vou pegar o verso 1. Disse o Senhor a Moisés: vai ter com Faraó, porque lhe endureci o coração e o coração dos seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles. O propósito de endurecer o coração? Para que Deus seja conhecido, fazer os sinais. E também tinha esse propósito, não só na vida de Faraó e do povo de Deus naquele momento. Olha o verso 2. E para que contes aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos, como zombei dos egípcios, e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Qual o propósito de tudo isso? Para que os pais contem aos seus filhos a história desse Deus que está intervindo e mostrando o seu poder nesse momento através das pragas. A série de pragas é prolongada para quê? Para que o nome do Senhor seja conhecido. Por isso, então, Deus endurece o coração de Faraó, como ele diz que faria. E ele diz isso no capítulo 7, no capítulo 8, no capítulo 9, no capítulo 11. Né? Por quê? Nas pragas nós vemos as manifestações de Deus, tanto e é esses os dois objetivos da manifestação de Deus, de salvação para o seu povo e de juízo para aqueles, né, que não ouvem a sua voz e não obedecem ao seu nome. Capítulo 7, verso 4. Faraó não vos ouvirá, eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Né? Libertação e julgamento. É isso que nós precisamos olhar nessa história toda. Né? Entre os egípcios, entre os israelitas, há uma separação. Nós vemos isso já nas pragas 4 a 10. Né? Nós vemos essa separação.
O Senhor poderia ter liquidado os egípcios logo no início das pragas? Podia, ele poderia ter feito isso. No capítulo 9, verso 14 a 17. Pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, para que saiba que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir a ti, o teu povo, com pestilência, e teria sido cortado da terra. Mas deverás deveras, para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Deus poderia ter liquidado com esse povo de uma vez só, com o Egito. Mas Deus tem um propósito em todas as coisas. Deus não é injusto. Deus é justo. E Deus está mostrando também, né, o seu nome, mostrando quem ele é, para que haja então salvação. Mas haverá também juízo. Deus poderia liquidar, volto a dizer, os egípcios desde o princípio, no início. Mas não fez, por quê? Porque ele tinha esse propósito. Ser conhecido. Capítulo 7, verso 3 a 5 e verso 17. Capítulo 8, verso 10 e verso 19. Capítulo 9, versos 14 a 16, né, que nós lemos, o verso 29 também. Capítulo 10, verso 1, verso 2 e verso 7, e capítulo 11, verso 9 e 10. Veja o texto, o motivo que está por trás. Deus quer se fazer conhecido. Por isso que ele endurece o coração de Faraó. Simplesmente para isso. Para que haja, então, necessidade de mais pragas sobre a terra do Egito. Capítulo 7, verso 3. Voltando. Eu, porém, endureci o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Esse é o motivo das pragas e esse é o motivo de Deus endurecer o coração de Faraó. Por quê? Por meio das pragas o Senhor seria conhecido. E seria conhecido de que forma? Não só um Deus que salva, não só um Deus que liberta, mas também um Deus que traz juízo, que traz julgamento. E o seu nome está acima de todos os nomes. E seria revelado, e o seu nome deveria ser engrandecido, o seu nome deveria ser glorificado. Este é o alvo, então, que Deus alcança nas pragas. Ok? O Deus que julga, o Deus que salva, o Deus que serve-se do seu profeta, de Moisés, né, que se mostra como esse profeta diante do povo, diante de Faraó, por meio de quem Deus então vai falar e vai agir. Esse é o objetivo então das pragas. Quero encerrar essa aula bem rápida aqui com vocês, capítulo 11, verso 8 e 9. Então todos estes teus oficiais descerão a mim e se inclinarão perante mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue. E depois disso sairei. E, ardendo em ira, se retirou da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Deus fala isso no começo e no fim das pragas, né? Antes da instituição da Páscoa também, no nosso texto aqui que nós vemos, ok? Próximo vídeo de número 8, nós vamos ver aqui Deus chamando a lembrança do Egito, capítulo 12, verso 1 ao capítulo 13, verso 16, quando nós temos a instituição da refeição pascal. Refeição pascal que está dentro da festa dos pães asmos futuramente que nós vamos ver, ok? Volto a dizer, transmita esse vídeo a mais pessoas, vamos fazer com que essa página seja divulgada a mais pessoas para conhecimento, né? O povo sofre por não conhecer a Deus e nós queremos conhecer mais a Deus porque Ele se faz revelar a nós para mostrar os seus propósitos, os seus objetivos em nossa história também, através das nossas vidas como servos do Senhor que somos aqui na face da terra. Forte abraço desse irmão em Cristo, prosseguimos avante com a graça de Deus. Até a próxima.